também essa diferença, né, acontece também nas escolas, o bullying, né, o bullying às crianças imigrantes é muito comum, infelizmente, e alguns professores não têm sabido lidar com essa situação, né. A gente tem um caso que eu estava acompanhando, né, e de uma criança que sofria bullying e que, de forma geral também, como a gente já viu em casos mesmo do Brasil, né, por essa diferença também cultural e racial que existe, a gente sabe que existe bullying contra determinadas pessoas, né, neste caso crianças. O imigrante é diferente, né, talvez as crianças aqui sofria bullying e o professor simplesmente, os professores falavam assim, não liga para isso, né, não, deixa, tá brincando, né, até que o menino perdeu o olho, né, porque ele usava óculos e bateram e o vidro incrustou no olho e ele ficou cego, né. E mesmo assim, se deixou de lado, não? Então a gente já entrou com um processo, inclusive, para reparar, né? O olho não vai voltar, né? Mas pelo menos alguma situação tem que ser feita. Isso aqui no município? Aqui no Brasil. A gente acompanha esse caso ainda, né? E tem muitas crianças assim também, essa situação que elas sofrem bullying. Eu recebi ontem uma denúncia de um peruano também que sua filha sofreu muito bullying na escola e aparentemente não está sendo feito algo que realmente muda essa situação, né? O Carmen está fazendo um trabalho sobre isso também, né? Vai nas escolas e fala sobre a diversidade cultural, tanto com os pais, né? E com os professores explicando que essa diversidade tem que ser vista como alguma coisa que agrega e não que separa, né? Ou discrimina, tem que ser diferente, tem que ser visto, né? Então, esse trabalho também está sendo feito nas escolas. Diga, falta um pouquinho. Não, é só para falar que esses tempos atrás tinha na Folha de São Paulo uma reportagem que tinha um monte de professoras mandando as crianças que eram imigrantes fazer uma análise que estavam analisando elas enquanto autistas. E aí vem todo um debate, né? Porque as professoras olhavam para as crianças e falavam que elas eram autistas, mas na verdade as crianças às vezes nem sabiam falar português ainda. E aí é um outro tipo, né, de discriminação que tem, que aí é na instituição escola. Né? Gente, isso é gravíssimo. Tem normas e leis dentro da educação que regulamentam isso. A diretriz da educação, a pedagoga também sabe. A gente tem uma diretriz em relação à diversidade cultural e tudo isso. E o professor... Tem preparos. Acho que práticas escolas. Mas um professor é preparado para educar seres humanos. Né? Ponto. Mas é isso não é esse o ponto que a gente tem na prática, porque eu não, estudei em escola pública. Não é, tanto que as crianças negras sofrem preconceito e racismo dentro da escola. É estrutural, a gente sabe disso. E sabe além, sabe que o migrante que vem da Europa ou se vir dos Estados Unidos, ele é recebido aqui de uma forma, numa falsa receptividade. A gente recebe muito bem exatamente o que o professor está colocando. Quem é parecido, quem não é, não serve. A gente não quer na escola, mas na escola pública em especial é muito forte isso, na formação do professor, inclusive. É criminoso, o professor tem ciência de ficar praticando isso. A gente tem que denunciar. Canadá está aqui, não é poder na nossa. Eu me meto, eu estou me metendo na escola no Rio, gente. A gente tem que se meter, poder na nossa. Mas é uma questão também que é de formação, né? De próprio entendimento de direitos, de entendimento da diversidade e entendimento dessas questões. Imagina a criança, os pais não. Infelizmente não é claro, né? Para todos os educadores. Tá, voltamos aqui agora. Então, é bem interessante esse tema. Realmente, o que eu estou colocando aqui são pinceladas só, né? Se a gente, digamos, começar a falar um pouco mais, fica, né, um debate muito amplo. E só para falar sobre acesso à justiça do trabalho, por exemplo, né? Dentro do que é o Estado, a infraestrutura do Estado também da justiça do trabalho também é limitada, infelizmente, em São Paulo, né? A gente, principalmente na proteção dos direitos trabalhistas dos imigrantes. Por quê? Porque a gente sabe que imigrantes tem aqui na capital, mas tem também na grande São Paulo, tem muitos imigrantes em cidades próximas, né? Como Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, né? E o que acontece? Quem se encarrega, digamos, de defender os direitos dos imigrantes na justiça do trabalho é a Defensoria Pública da União. Só que a Defensoria Pública da União também tem um corpo muito limitado de defensores para fazer esse trabalho. Então, portanto, o trabalho é feito só na capital.
Mas que acontece em casos de que não estão na capital, simplesmente não pode assumir, assim de simples, né? Então como fica isso? A gente sabe que enquanto mais longe da capital, né, do centro do movimento, a explosão é muito mais forte ainda, né? Por quê? Porque estão mais longe, mais invisibilizados, e são justamente eles os que ficam mais desprotegidos ainda, né? E o Estado, através da defensoria, pelo grupo pequeno de defensores que tem, simplesmente eles não podem, né? Mesmo a gente insistindo que é um caso muito grave, tudo, mas infelizmente não dá, né? Essa é a resposta que a gente recebe. E é uma preocupação também, né? Porque, então, mais uma vez, essa situação fica como? É uma situação de se perpetuar o trabalho escravo já na Grande São Paulo. Bom, dentro de tudo isso, né, a gente tem muitas histórias, né, mas acho que não vai dar o tempo para contar nenhuma história. Será que dá tempo com uma história? Sim? Então, por exemplo, a gente tem uma história de uma moça, justamente de Carapicuíba, que ela chegou a nós, né, através de outras pessoas, que ela era vítima de trabalhos, análogo ao trabalho escravo, e ainda sofria violência sexual, né? E ela trabalhou muito tempo, né, sem horários. Conversando com ela, ela contava que ela dormia no chão, colocava um cobertor e ela dormia no chão, e ela comia o resto das comidas das crianças, que deixavam um dia para o outro congelada, né, ou seja, da geladeira, não era comida fresca. E ela tinha que trabalhar todos os dias, trabalhava limpando a casa, fazendo tudo isso, e à tarde ainda na costura. Então ficava até 11, de 6 da manhã até 11 da noite, mais ou menos, o horário dela. E sábados até domingos também, né? Porque domingo era mandado a outro lugar trabalhar, apoiando a outra família, né? Que era a mãe da pessoa, da família com quem estava morando. E até que ela começou a sofrer violência sexual, ela fugiu. Quando ela fugiu, era parte do marido que, digamos que, né, usava dela. Quando a mulher soube disso, ela sofreu violência ainda da mulher, né? Porque era outra situação já, né? De achar que ela estava se aproveitando do marido, né? Assim. No final de contas, ela foi resgatada tudo e como ela não tinha como criar provas, né, por essa situação, ela não sabia disso. Uma pessoa inclusive que tinha uma leve problema mental, inclusive, não leve assim, bem leve problema mental. E como não tinha, e ninguém queria ser testemunha dela, ninguém, no bairro todo mundo sabia, né? A gente conversou, mas ninguém queria, não queria ser testemunha dela, não queria, nem os próprios conterrâneos, não queriam, porque tinha medo dessa família que ameaçava todo mundo e tudo aquilo. Qual foi o resultado, né? Mesmo levando a Justiça do Trabalho, e que não foi com a Defensoria, porque a Defensoria não atuava nessa região, simplesmente, sem apoio do Estado, praticamente chegou a audiência e o caso dela foi arquivado, assim de simples, né? Então não recebeu nada. E os que fizeram isso com ela ficaram livres de qualquer responsabilidade, né? Então vocês veem como essas situações acontecem, né? E essa ausência do Estado, querendo, não faz diferença, né? Porque o Estado tem uma infraestrutura, tem todo um aparelho que poderia, né, fazer um trabalho até de levantar informação, até de, né, procurar provas em tudo isso, nesse contexto. No entanto, ao não atuar, limita muito, mesmo de um lugar particular. Então, casos assim, infelizmente, tem muitos, né? Tem muitos. Bom, eu termino com isso, agradeço o convite e não sei se tem tempo ainda para perguntas, né? 9h15. Obrigado. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você, Luiz. Eu não sei se você vai conseguir dar conta de responder agora, mas aí provoca para a gente poder abrir, inclusive, uma aula extra só sobre isso. Porque, assim, uma coisa é a gente constatar o fato de que violações de direitos humanos estão sendo feitas. Outra coisa é o que nós podemos fazer para que as coisas sejam resolvidas. De que forma a gente pode se mobilizar enquanto grupo, porque aqui a pretensão é essa. A gente é um grupo de iniciação de direitos humanos, mas a gente pretende atuar em direitos humanos. Porque nada resolve a gente só saber e guardar pra gente. A gente precisa colocar isso em prática. E a gente sabe que foi votada recentemente uma lei
de nova migração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aqueles artigos que eu não gosto de falar o nome da coisa, mas você já sabe de quem eu estou falando. Quais foram os artigos que ele vetou? E o que isso compromete efetivamente para que, né, as violações de direitos humanos continuem com mais agressividade, assim, para a gente poder ir com essa lição de casa, de pensar como é que nós, enquanto grupo que milita na causa, né, que é ativista dos direitos humanos, como é que a gente pode se mobilizar. A pergunta vem no sentido dela também da prática. Eu acompanho uma ocupação síria no centro de São Paulo e é uma situação bem delicada, a das mulheres principalmente, é de extrema vulnerabilidade, mas tem toda uma questão cultural que pra gente é difícil de entender, pra mim muito feminista, mas tem muita agressão. É uma relação muito diferente, é bastante difícil para a gente lidar na condição. As mulheres não têm nenhuma familiaridade com o idioma, os homens, inclusive a parte da tarefa das crianças, as crianças estão na escola pública, tudo no centro, mas os homens tomam para si algumas coisas que fazem com que as mulheres fiquem ainda mais vulneráveis, não vão ao médico, por exemplo, e aí são muçulmanas, então tem toda uma questão no meio. De que forma a gente atua e age ali em algumas questões que são tão delicadas? Os homens, eu quero denunciar tudo, mas elas também não deixam. Tem todo... Algumas pessoas já me conhecem, meu nome é Tomás Mansi, sou costureira, sou boliviana. Então, eu a vezes fico muito surpresa quando o Luiz fala daquele trabalho escravo, violência da mulher, né? As imagens de vocês. Assim como eu, boliviana, também aqui, imigrante, por muitas razões que deixei meu país, né? Realmente acontece tudo isso, né? Nós trabalhamos muitas horas mesmo. Às vezes nós falamos, cadê nossos direitos? Será que nesse país nós não temos direitos, né? A violência também contra a mulher mesmo assim. Muitas pessoas não sabem de onde recorrer. Mas quando a gente já sabe, leva aí a delegacia da mulher, os escrivãs não têm essa importância de nos tratar bem. Olham para nós, como nós não sabemos falar muito bem, olham para nós, não tem importância nem de seu nome. Quando uma mulher sofre violência, esquece essa da documentação. Ela pega o filho ou o que tem e sai, fuge de casa, né? Porque tem medo mais de voltar. Nenhuma autoridade aí na delegacia está país não tem esse olhar de dizer, oh, esta mulher está passando por isso. São muito frios mesmo, né? Então aí como que podemos nós fazer? Né? Não podemos nós, eu que sou voluntária de caminho, não pode levar a Luiz, Luiz me acompanha, Luiz, né? E aí quando um escrivão terminou de escrever o relato de tudo o que aconteceu, falou, você deveria de voltar ao seu país. Uno fica muito mais triste, né? Será que nesse país não temos direitos? É mais violento. Nossas crianças, a parte de nós trabalhar em uma casa para outro conterrâneo, ou pode ser agora brasileiro também que faz trabalhar, também assim, no mesmo método de trabalho, né? Nossas crianças estão fechadas, em um cômodo, a maioria não tem essa liberdade de sair, de brincar, né? Sofrem esse bullying na escola, porque não sabem falar bem, não sabem escrever. Meu filho repetiu terceiro ano, porque quando deram as notas, ele não conseguia escrever. Então a professora falou, ele tem que fazer de novo terceiro ano, até que ele consiga escrever, né? Então nossos filhos sofrem tudo isso. E para eles é pior, né? As crianças falam a verdade, menino brasileiro fala toda a verdade, e eles se sentem assim, né? Então, às vezes eu me surpreendo, porque quando o Luiz fala, outras pessoas falam sobre esses problemas de nós, não só boliviano, agora também paraguaio, né?
também peruanos, alguns representantes peruanos, não? Sofremos essa injustiça e sofremos mesmo. Trabalhamos muitas horas. De onde que vão recolher? Falam para ir ao Ministério do Trabalho. Será que nosso patrão, como aqui fala, né? Nosso patrão vai deixar sair? Às vezes tem pessoas que chegam e ficam com a documentação. E os direitos dessa pessoa? Se a lei falou que só aqueles que têm RN podem acudir aos direitos que tem aqui no Brasil. E as outras pessoas que não têm essa documentação? Para nós, quando chegamos a este país, nós trabalhamos 6, 7 meses para pagar nosso passagem de entrada a este país. Trabalhamos 5 meses, 4 meses, até 6 meses para nos pagar o que o governo do Brasil tem que pedir, não? Uns 500 e 600 reais para nossa documentação. Não é fácil, né? Então, eu fico um pouquinho assim surpreendida. Será que nenhuma pessoa no Brasil olha para isso? As autoridades não estão nem aí, né? Existem leis, existe isso, existe o outro, mas será que eles aplicam mesmo? Eu vi escrivãs que falaram nisso. Volta para seu país, né? Professoras que não querem ter, se você fala, meu filho não consegue falar português, não consegue escrever, a professora não está nem aí, né? Então, quando nós vamos a um centro de saúde, todos nos falam, temos direito à saúde, temos direito a isso, temos direito... O médico nem sequer nos olha. Não nos olha, porque não nos entende também a parte disso. Nós falamos assim, não corretamente. Não nos olha. Ele só fala, escreve aqui e dá a receita. Às vezes que nem dá a receita, né? Então, todas essas injustiças nós sim passamos nesse país. Só que para mim, se eu estou aqui, eu quero aprender mais, conhecer mais, para eu passar para outras mulheres, outras pessoas que perguntam também, né? Só isso. Obrigada. Então, eu esqueci de uma parte aqui que justamente entra nas perguntas praticamente das 3 pessoas, né? Que são os desafios. Quais são esses desafios, né? O que tem que ser feito ou pode ser feito, né? E eu elenquei uns 5 aqui, mas na verdade esses 4 de forma exemplificativa, né? A gente pode pensar muito mais, né? Como defensores de direitos humanos, com a experiência que cada um de nós temos, o que fazer ou como fazer, né? Como agir, como atuar nessas situações. E o que foi colocado por Nancy, né? Nancy, entra um pouco nisso também, né? Eu acho que primeiro que o imigrante não é nenhum coitado, né? Então, ninguém, né? Ninguém é coitado. Muitas coisas, como coloquei, né? Acontece porque, primeiro, por o próprio funcionário do Estado, o desconhecimento, né? Que isso não acontece, está faltando isso. Faltando o quê? Que o Estado estabeleça todo um trabalho com seus funcionários informando sobre os direitos, neste caso dos imigrantes, essa igualdade de direitos, o respeito aos direitos e o atendimento, que todos têm que ter sem nenhum tipo de discriminação, diferenciação. Então, e também a gente sabe que a grande maioria dos imigrantes, né, que chegam aqui ao Brasil vem em procura de emprego, né? E muitos se fecham nisso, né? Mesmo tendo aquela história de cada país, né, de ter já participado ativamente na política e tudo isso. Então, eu acho que um dos desafios é isso, né? Porque quando se fala, estão violando meu direito, cadê que ninguém me defende? Não, a gente mesmo pode, né? Fazer o quê? Se empoderar desses direitos para atuar na defesa dos seus direitos, né? Porque se estou colocando que não existe, a única diferença que nós temos aqui, né? Pelo menos é a nacionalidade, né? Ou a origem, por exemplo. O resto, como seres humanos, somos iguais, digamos. Então, portanto, temos iguais direitos e, portanto, não deveríamos separar-nos, nos diferenciarmos para a defesa dos nossos direitos. Então, não interessa se somos imigrantes ou nacionais, porque, afinal de contas, a violação do direito de alguém, de alguma forma, afeta nossos direitos também, né? Porque se somos seres humanos, ao permitir isso,
estamos permitindo que se possa violar também dessa forma o direito de outras pessoas, né? Então, eu acho que esse entendimento é importante, colocarmos, ver o outro como a gente mesmo, né? Então, aí você diz, não, ele é igual também, então, portanto, temos que agir para a proteção e o respeito do direito dessa pessoa. Então, acho que como desafio, a gente tem que fazer o quê? Despertar esse digamos, eu não sei como colocar isso, despertar essa consciência do imigrante, né, ou da pessoa imigrante, de que tem direitos e, portanto, ter direitos não implica pedir cada um direitos, quem respeita, não, implica que participar ativamente, né, na defesa dos direitos, inclusive e na política e na sociedade, né? Isso que implica você defender seus direitos, que afinal de contas não são seus direitos só, é direito da sociedade em seu conjunto, e se todos fazemos parte da sociedade, então, portanto, benefício da sociedade. E eu acho que esse é o desafio, né? Então, primeiro passo é conhecermos os direitos. Então, como imigrantes, nós temos que nos empoderarmos dos nossos direitos, e para isso o papel fundamental dos defensores, né, aqui, os militantes de direitos humanos, de fazer esse trabalho também, né? E outra coisa que é importante também, né, que também infelizmente acontece em algumas instituições, é quebrar com esse assistencialismo das instituições, né, que são as que muitas vezes faz com que o imigrante diga, cadê alguém para que me defenda? Não, é ao contrário, né? Então, que te informar, te ensinar como você agir em situações, se você multiplicar isso ou replicar. Então, eu acho que isso é importante. Então, quebrar isso também, porque infelizmente isso acontece. Existe um assistencialismo também que cria uma dependência, né, dos imigrantes hacia uma determinada instituição, por exemplo, né? E aqui também entra outra coisa, né? O papel, por exemplo, a gente está falando de muitas leis que existem no Brasil, que inclusive são exemplo para outros países, né? No entanto, a gente sabe que se na prática não é igual, de nada serve, né? Então, a gente tem que fazer o quê? O papel da sociedade civil como controle, né, do Estado, e fiscalização também a prestação de contas, né? De que forma está sendo feito isso, né? De que forma o direito, né, as leis que existem estão sendo aplicadas realmente. Então, é fiscalizar isso, né? Isso é importante porque dessa forma a gente exige uma prestação de contas de parte do Estado para quê? Para ver que se realmente essa lei está servindo ou não, ou de que forma tem que ser ajustada. Então isso leva a que esse direito formal que existe se converta realmente em um direito substantivo, né? Ou seja, um direito real que na prática funcione e de forma geral proteja, digamos, a todos sem diferença, né? Tanto imigrantes como nacionais. Agora, sobre a lei de imigração, né? Bom, neste momento eu não tenho, assim, a gente já fez um debate isso no CARM, só que neste momento, de forma geral, que eu posso falar que existe essa lei, mas existe essa lei, tem em total quase 20 vetos. Dentro deles está a diferenciação que existe, por exemplo, na pessoa que não é residente e que simplesmente, digamos, está como de passagem ou turista, diz que não tem os mesmos direitos, né? Quando a gente sabe que, pelo simples fato de ser uma pessoa, não deveria existir essa diferença, né? Principalmente os direitos fundamentais, né? Também existe um veto ao visto para os imigrantes, considerando o tipo de família. Então já veta a família também, digamos, as diversas formas de família, não considera isso. Então, de alguma forma, se viola também o direito à família dentro da diversidade que existe das famílias, né? Então é uma limitação também. E a outra que é muito conhecida, que é o veto à anistia, que existiria, que levaria à regularização de muitos imigrantes, isso também foi vetado. Isso que eu lembro por enquanto. Bom, muito obrigado, então, e estão convidados para a próxima semana, quinta-feira, 19 horas, aqui, novamente. Muito obrigado. Obrigado.